Bom dia a todos, muito honrado estar aqui abrindo evento, tem muito tempo que eu não abro evento. Eu fiquei razoavelmente feliz e razoavelmente assustado de ver quantas pessoas estão no evento pela primeira vez. E o tempo está correndo, nós temos bastante informação em pouco tempo. Então, agradecendo aos patrocinadores, que é a empresa, se vocês puderem fazer uma avaliação da palestra depois, eu agradeço. Antes da gente começar, a gente vai falar sobre em que pé estamos no mercado cripto. E existe uma palavrinha alemã muito chata, mas ela é muito simples. Ela quer dizer em que tempo de pensamento nós estamos. E nós que somos engenheiros de software, a gente convive com isso há bastante tempo, mas nós estamos hoje no que se chama quarta revolução industrial, ou, na minha opinião, numa outra revolução, que é a quinta revolução exponencial. O que é isso? Nós estamos há 100 anos fazendo a maior revolução da humanidade. Para vocês terem uma ideia, há 40 anos atrás nós éramos 1,4 bilhão de pessoas. Hoje nós somos quase 9. Há 40 anos atrás eu deveria estar quase morto usando fralda, porque eu tenho 49 anos. Minha expectativa de vida era 60. Hoje, infelizmente, eu vou viver até os 100 com esse corpinho feio que Deus me deu. Então, em relação a isso, o que mudou drasticamente no meu campo, que é ciência e tecnologia? Nós criamos a tecnocracia. Por quê? Até 2015, a gente via ondas de tecnologia. Então, agora é a onda da internet, do PC, do mainframe, etc. Mas de 2015 para cá, a gente começou a tumultuar esse cenário e colocar muito mais tecnologias do que a nossa consciência consegue absorver. Então, basicamente, nós temos 1.400 coisas sendo desenvolvidas no mesmo tempo, globalmente, por mais ou menos 100 milhões de engenheiros. Então, quando eu comecei a trabalhar em 85, existiam mais ou menos no mundo 5 milhões de engenheiros. Hoje, a gente tem tanta tecnologia e tanto impacto dessas tecnologias ao mesmo tempo, que a nossa sensação enquanto seres humanos é estarmos desnorteados. E a gente é abalroado por isso sem perceber. Exemplo muito simples. Nós temos um apêndice que a gente não consegue se desligar deles. Eu me desliguei do meu e já estou tendo um ataque de pânico aqui, porque o meu celular está ali. Então, 99% do meu corpo não está nesse palco. O que a gente faz para lidar com isso? A gente começa a tentar olhar a tecnologia. Biometric Sensors. Que diabo é um Biometric Sensor? É um smartwatch que fica vendo a sua pulsação. Você tem um marca-passo no seu pulso e não se toca disso. A gente começa a olhar e falar assim, cara, se eu conseguir transmitir eletricidade via wireless, o sonho do Tesla lá no começo do século passado, o que isso ia resolver, além de a gente se livrar de todos os cabos? E assim vai. A gente começa a olhar várias tecnologias, mas isso não é suficiente. Então o que a gente fez? A gente inventou cenários. Porque cenário é romântico e o ser humano vive de histórias. Então a gente começa a contar a história dos carros inteligentes, das smart cities, e lá na frente a gente fala de Radical Life Extension, que é hoje o padrão da ciência. A transmutação, a singularidade, quando nossa consciência se tornará eterna numa inteligência artificial quântica movida por ondas luminosas no mundo. Isso é excesso de café, tá, gente? Não é cogumelo, garanto. E aí o que a gente faz? A gente tem impactos. Enquanto isso, a vida continua uma série de coisas, algumas triviais, como as fake news, outras não. A gente está casando mais tarde. Eu tenho 49 anos, filhos de 6 e filhos de 4. 42 anos, filhos de 6. Então, a gente vive mais tempo e a gente tem uma queda na população que trabalha. Se eu me aposentasse pelo período normal, eu me aposentaria com 55 anos. Ia ficar jogando bote até os 95. Então, eu teria mais tempo aposentado do que trabalho. E eu conheço muita gente que está nessa situação. E a gente tem alguns problemas um pouquinho mais sérios. Por exemplo, nós estamos criando uma população produtiva até os 80 anos, que está sociologicamente desempregada desde os 40. Um cara com 49 não deveria trabalhar em tecnologia, eu sou velho. Aí eu tenho que usar jeans, meia colorida, camiseta, para dizer que eu sou jovem. E aí a gente vai numa série de outras coisas que a gente não vai falar aqui. O que é o futuro emergente? É esse sarapatel de tudo isso. E a gente não tem capacidade humana de absorver isso. Então, estamos num evento de blockchain, olha quanta coisa tem além do blockchain para a gente lidar. E o que é esse Zeitgeist? A gente tem literalmente o pensamento dos engenheiros, que pensam sistemicamente. Então, se eu pegar a extensão de vida saudável, qual é o pensamento? Eu só consigo ter extensão de vida saudável pela tecnologia. Yoga não resolve, nutrição não resolve, religião não resolve, viver com os meus amigos desde a infância não resolve, é a tecnologia que vai resolver. E a gente começa a pensar nesses building blocks, nas internets da vida, nas coisas que estão sendo construídas agora, como realidade aumentada, os sensores, e etc., e construir sistemas em cima disso. Dentro desse contexto de construir sistemas, uma classe especial de pessoas apareceu lá nos anos 80. Então, quando começou a revolução blockchain, alguém chuta uma ideia? Não?
Pode falar, fala aí, Glaucia. 80? Ah, tá bom, a Glaucia já foi aluna. Então, em 1983, e por que 83? Porque tem um livro chamado 1984. Alguém publicou um paper fazendo pagamentos não rastreáveis com assinaturas ocultas. 83. Isso é o começo do Bitcoin, lá atrás. 20 anos depois, esse rapazinho que a gente conhece, que é o David Chaum, ele fez uma outra coisa. Ele fez um paper em 88. Não sei se dá para vocês notarem o pequeno detalhe. Almaden Research Center da IBM. O Bitcoin passou pela IBM. Toda a tecnologia criptográfica do Bitcoin, pior ainda, passou pela NSA, para a Secretaria de Segurança americana. E aí, se a gente juntar tudo, o Bitcoin é uma maratona. Ele é o fim de um Ironman. Só que ele não é o fim do Ironman. Ele é o fim da primeira prova do Ironman. Para quem não sabe, a primeira prova do Ironman é a natação. São 3 quilômetros de dedada no olho, na orelha, e mais um monte de coisa que ninguém sabe quem está ali dentro. Isso é mais ou menos o que aconteceu até o Bitcoin nascer. Quando a gente começa a olhar para tudo isso, o que a gente criou e qual é o estado do mercado? Nós criamos várias gerações de plataformas de blockchain sobre um conceito, garantia. Trust para americano não é confiança, é garantia, eu garanto. Só que qual era a forma de garantia que esses caras queriam? Uma que fosse sem dono. Porque para o pessoal que tinha medo de 1984, o dono era o Big Brother, alguém totalitário, que ia controlar a vida, etc, etc, etc. E aí a gente criou aquela palavrinha maldita que é o blockchain. Eu sou engenheiro, e falar blockchain é a mesma coisa que chamar isto aí de blockchain. Para quem não sabe o que é isso aí, é o carro mais sensacional que existe no planeta, é um Bugatti Veyron, que é um carro que custa quase 2 milhões de dólares, cheio de tecnologia. E quando você olha para o Bugatti, o que ele tem? Ele tem um monte de coisas dentro dele, assim como o Bitcoin. Chaves, criptografia, teoria dos jogos, etc. Só que o Bugatti tem uma coisinha lá dentro chamada odômetro. E esse é o painel do Bugatti. Toda vez que vocês ouvirem a palavra blockchain, vocês estão falando do odômetro da tecnologia. A resultante final de tudo aquilo. Mas a FAN virou moda, e eu tenho que dizer isso toda palestra, para não perder a minha mania. O blockchain é esse conjunto de tecnologias. E o que foi feito com o Bitcoin? Nós fizemos milhares delas. A gente inventou uma coisa chamada plataforma de confiança distribuída, e essas plataformas, com o Bitcoin, mais ou menos 4 anos depois, foram clonadas em quase 700 coisas parecidas. 700 moedas diferentes, 700 bitcoins, usando a mesma plataforma tecnológica. Qual é o corolário disso? Se criou uma tecnologia que não é o blockchain, mas são os criptoativos. E esse troço andou até 2016, quando uma outra tecnologia passou a sobreviver. O que eram os criptoativos? Esse, para quem não sabe, é o único cara que me faz parecer bonito, que é o Zuko Wilcox, o criador do Zcash. E eu fiz a maior besteira na minha vida quando ele esteve no Brasil, no evento do Rosella, um ano atrás, de fazer uma pergunta. E a gente ficou conversando meia hora, eu juro por Deus que eu não entendi nada do que ele falou, mas eu guardei o desenho. Então ele falou, isso aqui é uma Circle Tree, com criptografia autônomo. E a gente estava falando justamente disso, quantas plataformas a mais seriam criadas, porque a gente estava discutindo a questão dos smart contracts, criados por esse rapaz maravilhoso, gente inteligentíssima, que tinha um sonho, fazer um computador não censurável. Por isso que toda a história do smart contract foi inventada. E aí a gente criou uma outra categoria. A derivada dessa outra categoria é a mesma do Bitcoin. O Bitcoin foi criado para ser moeda, e ele virou ativo digital. O Ethereum foi criado para ser um computador não censurável, e virou a maior máquina de impressão de ações e de captação de recursos do planeta. Foi um efeito bem desastroso. Em 2017, esse outro cara aí, que tem gente que adora e tem gente que odeia, tinha uma outra ideia. Eu vou criar a próxima geração dessas máquinas de fazer smart contract. Esse é o Damian, que é o criador, o CTO da EOS, que é uma plataforma que eu adoro, e ele fez o maior ICO de plataformas até hoje, 5 bilhões de dólares. Então, a Block One, que é a empresa onde ele trabalha, basicamente é rica. E a coisa continua evoluindo. Se a gente pegar no finalzinho de 2017, um bando de gente começou a criar a outra geração, que era o quê? Blockchains que falavam com blockchains. Por que eles falavam entre si? A gente pega o Aeon, que é russo, o Icon, que é coreano, e a OneChain, que é chinesa. Porque o pessoal se tocou que eles teriam que interligar as plataformas. Isso continua evoluindo. Esse é o Gavin Wood, que é um dos fundadores do Ethereum, que fez a melhor dessas plataformas, na minha opinião, que é a Polkadot. E a que eu mais gosto, por motivos religiosos, é a Cosmos de Berkeley. Eu sou fã da Universidade de Berkeley. E tudo isso é apenas a terceira geração de plataformas. Na quinta geração de plataformas, uma geração para frente, a coisa começa a ficar mais interessante.
Esse chinês, que eu não sei falar o nome dele, é o fundador de uma plataforma chamada Sealy, que vocês nunca ouviram falar. Só que a Sealy é uma plataforma que o consenso criptográfico dela é feito por uma plataforma de AI. Lembra do Sara Patel? Começamos a juntar inteligência artificial com blockchain, com criptografia, com criptomoeda, com smart contracts, com o baiano falando rápido e, qual é a derivada final disso? A gente começou a criar religiões. Então, de um lado, tem todo mundo libertário, onde está Ethereum, Dash, etc. Do outro lado, tem as corporações, que falam, não, isso aí é coisa de maluco, de traficante, vamos criar a nossa versão permissionada. E essa versão permissionada, basicamente, criou uma faixa de Gaza, um muro de Berlim, dizendo, do lado de cá estão os bons, do lado de cá estão os maus. E tanto faz do lado que você tiver, um vai achar que o outro é mau. Uma pessoa muito esperta falou assim, eu vou criar algo no meio do caminho, que foi o pessoal do Ethereum Enterprise. E um cara mais esperto ainda, que é o pessoal do JP Morgan, falou, eu vou criar uma coisa que está mais para o lado de cá, mas é baseada toda no lado de lá. Aí nós temos a plataforma Quorum do JP Morgan. Qual é a salada disso? Um lado é baseado em protocolo, ou seja, alguém tecnologicamente manda no jogo. O outro lado é baseado num consórcio, uma associação política de empresas, pessoas, interesses, que manda no jogo. E esse é o estado do mercado hoje no lado plataformas. Nós convivemos com isso. Do ponto de vista prático, o que acontece? Vou montar um projeto. Que plataforma eu uso? E eu, que sou um péssimo fotógrafo, sempre me sinto assim. E não importa qual for a tecnologia que eu vou usar para tirar foto, a foto vai sair ruim, né? Esse é que é o problema. Então, do ponto de vista executivo, a gente olha para tudo isso em 2019 e fala, cara, como que eu vou fazer uma empresa baseada em um blockchain? E a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas qual é a simplicidade das coisas? O que é uma plataforma blockchain funcionando? Esqueçam toda a tecnologia. Isto é um mundo blockchain em funcionamento. Isso é uma revoada de tordos. Tordos são os passarinhos lá da Inglaterra, que vocês podem ficar olhando eles 200 horas, eles vão voar sem coordenação aparente, nunca um vai bater no outro, e isso é totalmente autônomo. Por isso que a gente fala de redes autônomas. Quando a gente fala de redes autônomas, a gente fala que isso é distribuído. Não é que nem os gansos que tem o chefe e os outros vão atrás. Todo mundo é chefe aqui. E esse ambiente confiável, ele gera uma outra coisa, que é uma rede. Esse cardume de tordos, eles literalmente é um cardume, não é um passarinho, são vários. Então é uma rede. E essa rede só é possível porque esse pessoal tem um monte de padrão sem planejamento, mas que obedece a uma lei matemática muito forte. Para quem é matemático e cientista da computação, a gente já começa a pensar em fractais, né? E esse pessoal que trabalha em fractais, trabalha exatamente do mesmo jeito que uma rede Bitcoin. Ou de uma rede Ethereum, ou de uma rede EOS, ou de uma rede... Eu acho que alguma coisa está chacoalhando aqui, eu não sei o que é. Bom, quando a gente começa a trabalhar nisso, é assim que funciona a blockchain. Se vocês não lembrarem de nada durante os 2 dias, lembrem dos passarinhos. Esse é o grande sonho do Satoshi Nakamoto. Tudo começou com propomos um sistema que funcione sem o garantidor. A rede Bitcoin funciona sem um dono, e a gente não sabe até hoje como. E aí a gente pensa, o que é o mercado? Qual é o estado do mercado que a gente está falando? Esse mercado começou com uma falácia. Qual era a falácia? Vamos fazer SEO de plataformas. E as plataformas, desde a época da web, eram menos valiosas do que as aplicações. Então, para quem não é técnico, plataforma é toda a tecnologia que faz as coisas acontecerem. Aplicação é tudo aquilo que a gente usa. Tecnologia web, plataforma, Amazon. Então, quando a gente começou a falar de blockchain, todo mundo queria fazer o SEO de uma plataforma. E foi assim que o pessoal ficou rico em 2017. E essa coisa ia evoluindo ao longo do tempo, até que lá na frente fosse feita a Killer Application. Em 2019, essa Killer Application ainda não existe. Qual é a Killer Application de tudo que está sendo feito desde 82? Criptoativos. Bitcoin, Ethereum, token, whatever, STO, que a gente vai ver hoje o Portilho falando. E essa tecnologia obedece um monte de tralha chamada consenso, que é coisa que só maluco e matemático entende. Nós temos um aqui da FGV, que eu vou falar dele já já, mas não está na minha categoria de pessoas. Eu estou o cara que vê PowerPoint assim, ó, e fala, olha, a gente está vendo coisinhas chamadas tecnologias. Essas tecnologias, onde elas se enquadram? Dentro de um ecossistema. E quando a gente pensa na briga dos ecossistemas, aí sim o mercado passa a ter sentido e existência. Alguém chuta, isso aqui é o ecossistema do Bitcoin, tá? Não mudou muito, tem pessoal de eventos, pessoal de serviços, traders, wallets, investidores, e etc. Alguém chuta quanto só o Bitcoin movimenta por ano? Tem um chute? 10 trilhões de dólares. Trilhões. O PIB dos Estados Unidos é 14,15. Por quê? Nós estamos numa conferência. Esta conferência vocês pagaram para vir.
A minha hora tem um valor para estar aqui falando. Esse prédio teve um aluguel. A passagem que alguns de vocês compraram para vir para aqui tem coisa. Só para fazer essa conferência são uma boa quantidade de reais. Quantas conferências de Bitcoin estão acontecendo neste exato momento no mundo inteiro? Uma porrada. Qual o volume de trade de Bitcoin diário? 64 milhões. Se a gente junta todos esses nomes, dá uma economia gigante. Só que essa é só uma parte. Quando a gente olha a economia do ecossistema Ethereum, do ecossistema EOS, do ecossistema do Hyperledger da IBM, do ecossistema XYZ, e de todas as plataformas que tem, a gente tem um número ainda maior. E isto é o primeiro ponto do mercado. Por que a gente está em 2019 com um mercado gigante? Porque de 2016 até o final de 2018, houve uma explosão de incentivo financeiro, ou seja, investimento para que esse mercado nascesse. Isto aqui gerou mais ou menos um investimento entre 48 e 58 bilhões de dólares, que a gente nunca consegue quantificar direito, em vários ecossistemas. Então o EOS captou 5 bi, só que ele vendeu isso a 20. E ele investiu no ecossistema dele, compra de máquinas, fomento de empreendedores, e por assim, e aí vai. Qual o tamanho dessa encrenca hoje? A gente tem um ecossistema gigante tecnológico que suporta, se a gente pegar cada uma dessas caixinhas aqui, ela está suportando cada um desses ecossistemas. O do Bitcoin é o maior? É. Mas qual a probabilidade de eu ter vários ecossistemas desse no mundo gerando valor? Infinita. E essa é a abundância que a gente tanto fala sorrateiramente. Então, quando a gente olha para o espectro do que essa tecnologia pode causar, ela tem desvelos e, digamos assim, desdobramentos muito além dos criptoativos, e principalmente em política e economia. A gente vai ver um pouco mais nos detalhes físicos disso. O que está acontecendo em 2019, como toda tecnologia madura, ela tem um uso perverso. E o uso perverso não é lavagem de dinheiro, tráfego de rins, comércio de criancinhas ou venda de cacau bom. É uso militar. O pessoal das forças militares começou a usar as tecnologias de blockchain para coisas interessantes como montar swarms de drones autônomos. Esse é um projeto que está acontecendo na Força Aérea Americana, é só o que a gente pode falar, porque o resto é privado, mas eles constroem esquadrões de drones com a rede Ethereum, que só eles sabem falar com eles mesmos, e o piloto do esquadrão que está em terra. Né? E isso nos traz para um novo jogo. Qual é o novo jogo? Isso é de ontem, né? Porque eu sempre termino a minha palestra no dia anterior, e ontem o governo americano resolveu decidir que criptomoedas são ameaças nacionais. Por que diabo os caras resolveram, depois de 200 anos, entender que o povo de micronicho é uma ameaça nacional? Porque nós estamos vivendo um momento exponencial. Então, isso foi de hoje de manhã. Quando a gente olha qual o tamanho da nossa encrenca, a gente tem 2.321 criptomoedas, 19 mil exchanges no mundo, um market cap de 287 bilhões, já chegou a 850, mas estava em 100 no começo do ano, então voltou a subir. E olha só para isso aqui, ó, um volume de negócios de 67 bi dia. Em dezembro de 2017, com Bitcoin a 21 mil dólares, esse volume era de 40 bi dia. Ou seja, com Bitcoin mais barato, nós estamos tendo hoje um volume de transações ainda maior do que no pico da valorização de todo o mercado. Por que isso? Porque a gente está começando a vivenciar uma grande preocupação dos reguladores, e isso é a nossa maravilhosa IN 188, dizendo assim, eu quero saber o que vocês estão fazendo com essa grana. Por quê? Ah, porque é traficante, é lavagem de dinheiro? Não, porque eu quero imposto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o grande carolário do novo jogo. E por que eu estou falando isso? Existe uma coisa que nós que trabalhamos com tecnologia sempre falamos, mas isso é dificilmente quantificável. E agora nós temos um caso. Toda vez que aparece uma tecnologia nova, existe um hype, um fermento, que diz, isso aqui vai mudar o mundo, curar o câncer, salvar as baleias e os golfinhos. Esse troço é superestimado no começo, na festa. Começo de namoro. Eu sou o cara mais bonito no mundo se eu começar a namorar alguém agora. Daqui a 6 meses eu sou um cara chato, gordo e etc. Neste começo de namoro, que foi o começo do Bitcoin, não servia para nada. Hoje já passou. Hoje os governos falam, peraí, para que serve isso mesmo? Cara, isso pode acabar com a minha maior fonte de poder, que é financiamento. A maior fonte de poder dos governos não é imposto, é imprimir dinheiro. 10 anos depois caiu a ficha. E por que caiu a ficha? Para total desespero dos libertários, dos cypherpunks, por causa do Big Brother. Qual é esse Big Brother que a gente está vendo agora nesse furdunço todo? Nosso amigo Facebook. Por que a Facebook Coin assusta todo mundo? Não é por causa do Facebook.
Eu já dei 290 mil entrevistas, nós vamos ter um painel mais tarde falando disso. A Libra não é a moeda do Facebook. A Libra é um consórcio. E pela primeira vez desse lado do universo nós vimos inimigos de mãos dadas. Visa, Mastercard, PayPal, juntos, é a mesma coisa que uma reunião familiar feliz de palmeirenses, corintianos e são paulinos. Né? É o equivalente do milagre cósmico da paz universal. Mercado Livre e eBay, que se amam juntos. Quando os governos viram, peraí, por que inimigos se uniram? Quem é o inimigo desses caras? O governo. E aí quando você olha para a Libra, você fala, o que pode ser a Libra? Aí vocês vão ter que esperar o painel das 3 da tarde. Tá? E, só para resumir, a Libra é o maior destruidor do dólar. E o dólar hoje é o maior símbolo de referência monetária do mundo. Só para dar uma palhinha das 3 horas. Tá? Como é que a gente reage a isso? A gente faz coisas. Então, nós temos consultorias, nós temos o pessoal que fala das coisas, mas eu gosto de falar assim, para de falar. O que nós estamos fazendo? E aí, fechando o momento de mercado, eu vou falar só do Brasil. Enquanto o mundo está preocupado com a Libra, os governos estão preocupados para entender que diabo é isso, nós estamos vivendo impactos profundos. E aí, qual é a primeira parte desse impacto? Eu sou um cara meio desesperado porque eu estou no mercado desde 2015 e eu devo ser o único brasileiro que adora argentinos no mundo. Tem algum argentino aqui? Não? Então eu posso falar abertamente. Porque eu trabalhei muito tempo em empresas argentinas no século passado. E os argentinos têm um blockchain para chamar de deles. Não só um blockchain para chamar de deles, mas um blockchain muito bom, que é um concorrente do Ethereum, e que arrecadou 200 milhões de dólares. E a gente não tinha um blockchain para chamar de nosso. Então, hoje, nós temos um blockchain para chamar de nosso. Né? Que é o Rato. Você pode levantar, Marcelo, por favor? Esse é o culpado, né, o professor doutor pela FGV do Rio, então ele inventou o Rato, fez uma besteira de me chamar para advisor, então eu vou mostrar aqui uma coisa muito simples, que são as wallets da Testnet, podem baixar, olhar, fuçar e funcionar, alta performance de transações é nosso, né, o dono está ali, então a gente tem para quem xingar. Então, pela primeira vez nós começamos a entrar no game, com pelo menos 10 anos de atraso. Né? Além disso, o que mais a gente fez? A gente tem laboratórios, e poucas pessoas sabem os brasileiros brilhantes que estão fora do mundo fazendo coisa. A gente não sabe nem os que conseguem ficar por aqui, que dirá os que tem lá fora. Um grande disclaimer, eu sou advisor do Hador e eu sou advisor da Storm. E o que a Storm faz? A Storm é um laboratório de pesquisa com o mesmo padrão do Palo Alto Research Center. Para quem não sabe o que é o Palo Alto Research Center, foi ele que inventou a internet, o mouse, a interface gráfica, a Xerox e mais um monte de coisa que a gente usa e não sabe para quem dá crédito. A Storm, ela tem uma metodologia absolutamente surreal de fazer startups. E por que eu estou lá? Dentro das metodologias e dentro das coisas que a gente está fazendo lá dentro, o que a gente quer é mudar o mundo. Dá um exemplo muito simples de como mudar o mundo. Nós temos uma cisma, e a Storm é composta de libertários. Qual é a cisma? O capitalismo estragou a humanidade. Cisma, não é uma crença. Entre outras coisas, existem algumas pessoas dentro desse ecossistema da Storm que acreditam que a indústria de medicina, em geral, quer manter as pessoas doentes. E nós queríamos provar essa tese. Então, o que a gente fez? A gente fez um projeto de Open Science com vários professores doutores daqui do Brasil e do mundo para fazer uma prova de conceito. Qual é a prova de conceito? Curar o vírus da dengue. Tão simples quanto. Nós conseguimos? Nós estamos quase conseguindo. Então, a ViraCure, que é uma das plataformas que está dentro da Storm, quer curar o vírus da dengue, da zika, da chikungunya e da outra que eu nunca lembro o que é. Né? Essas são as empresas que estão hoje dentro desse laboratório. O que faz o laboratório? Ele faz a empresa? Não. Ele faz a pesquisa aqui dentro. Quando a coisa está pronta, a gente vai jogando a empresa para fora, vai trazendo mais gente profissional, e aí as pessoas profissionais tocam essas coisas para dentro. E do que a gente fala de gente profissional? A gente tem Game Changer no Brasil. Lembram das bolinhas do SEO? A gente tem um SEO, o melhor SEO do Brasil, o maior SEO do Brasil. Ninguém sabe qual foi. Alguém sabe qual foi o melhor e maior SEO do Brasil? Não? Ninguém sabe? Então, nós temos um pequeno projeto que aparentemente é trivialmente simples, mas eu nunca vi implementado. Qual é a simplicidade disso? Captar dinheiro para, através dessa captação, mudar o ecossistema empreendedor aonde dói e aonde impacta mais. Sabem onde o sistema empreendedor mais dói e mais impacta? Mulheres. Vocês viram no consórcio da Libra, que a gente vai falar atrás, uma pequena empresinha chamada Kiva. Kiva é o maior site de crowd donation do mundo. Para doar para o Kiva,
você gasta 75% do que você doa. Eu era funcionário da HP, a HP doava 50 milhões. Chegava na Kiva, 10. O resto ficava em taxas, impostos, etc. Essa é a primeira ponte da moeda. Segunda coisa, quando a gente fala de empreendedores com projetos de impacto, o empreendedor, geralmente, ele sabe empreender, mas ele não sabe empreender. Ou seja, ele tem uma puta vontade e não sabe como fazer, ele precisa de ajuda. E como é que você ajuda as pessoas? Só em modelo cooperativo, que é a essência das tecnologias de hoje. Então, aqui se propõe a moeda. Primeiro, como todo tecnólogo, ela tem uma senhora de uma estrutura escalar. Então, além de ser um empreendimento brasileiro, que fez o maior SEO brasileiro, é uma empresa que usa todas as tecnologias de blockchain, abertas e fechadas. E mais do que isso, ela tem toda uma integração de várias coisas que são aplicações e que não tem nada a ver com blockchain. Eu tenho ID, eu tenho toda a parte de identificação positiva e um aval social, que é o mundo cooperativo. Eu tenho programas de nano e microcrédito e orientação. E a gente tem todo um assessoramento técnico para isso. Eu poderia ficar aqui umas 10 horas falando dessa história toda, mas eu vou fazer uma sacanagem. Eu vou chamar a fundadora da Moeda, que é a Tainá, para vir aqui em cima. Cadê o microfone que estava aqui? Vem aqui, Tainá, 2 minutinhos. Obrigado. Alô, alô. Como se liga isso? Pronto. Eu não posso deixar de fazer isso, gente, porque esta menina é uma idolatro e você tem 3 minutos para falar do que é a moeda. Uau, obrigada. Eu não esperava. É um prazer. A moeda é meu sonho e o sonho do meu pai também, é uma missão. Eu vejo que a gente vem construindo muita coisa e que o Brasil precisa de muita coisa. Como mulher e empreendedora, foi muito difícil empreender aqui. Muita gente duvidou, né? Não foi fácil. A partir de Venture Capital, né, eu consegui, através do blockchain, arrecadar, né, num ICO, coisa que seria muito difícil no meio tradicional. Então, as oportunidades que o mundo de criptomoedas me deu foi para não só mudar a minha vida e das pessoas à minha volta, mas para transformar a vida de várias outras pessoas. E com a moeda, a gente conseguiu trazer recursos e investimentos, a maioria chineses, né, para projetos de cooperativas no Brasil. Os primeiros 3 ciclos que nós fechamos foi de um café gelado, né, com parceria da Aliança Internacional das Mulheres Produtoras de Café em Minas Gerais. O segundo projeto foi uma cerveja de baru, né, então a cerveja artesanal, que tem muita entrada também para o mercado chinês, então foi ensinando um pouco das pessoas, não só dando capital, mas também ensinando a inovar, né, e até chegar no processo de comercialização. Então, hoje é uma série de empresas, nós temos uma fintech, né, que realiza a parte de, nós somos correspondentes bancários. Nós temos também uma aceleradora, que eu vi que não era só o crédito, tinha que dar a mão, né, a ensinar a pescar o peixe e a vender o peixe. Então, nós temos uma terceira empresa, que é um marketplace, que será lançado no mês que vem, e que usa a tecnologia de blockchain para a parte de transparência nos pagamentos. Então, tem todos os custos abertos. Então, você vai poder comprar uma bolsa, né, artesanal, feita no Ceará, e ver o split de pagamentos, que o pagamento da bolsa vai direto para a artesã. Né, isso é feito com Stellar, né, toda a parte de arquitetura que o Courtney mostrou um pouquinho. Aqui a gente usa Hyperledger Fabric para todas as transações, então você consegue ver do dólar ou euro ou reais que você investiu num projeto, toda a trajetória do business plan do projeto, o acompanhamento, monitoramento, avaliação e os resultados de impacto desse projeto. Você consegue ver também os produtos que foram feitos e comprar esses produtos no marketplace. Através do Hyperledger, a gente usa como stablecoin o protocolo do Stellar e nós lançamos o ICO pelo Ethereum. Hoje a gente está listado na Binance, nosso símbolo é MDA, mas também é possível comprar a moeda através do nosso site aqui no Brasil, por PayPal ou cartão de crédito, mas é mais que uma moeda, né? E por isso esse nome brasileiro e simples, moeda, para ressignificar o que é a sua moeda, né? O que é a moeda para nós é essa transparência, esse valor, essa dignidade, né? Quando a gente dá uma carteira digital, uma conta, né, de pagamentos para alguém no interior do Ceará,
para ela é muito mais do que só ser, né, o desbancarizado. Para ela não é só inclusão financeira, é dignidade, é independência, é muito mais. Eu vejo que tem muito para construir e no mercado a gente tem que se unir, né? Unir, eu vejo muito fragmentado, muitos grupinhos às vezes, né? Mas não, vamos aprender com cada um que fez a diferença e o que eu puder também, de tudo que a gente passou, tudo que a gente aprendeu com as experiências de diferentes protocolos, puder ensinar, né, para a gente transformar esse cenário no Brasil. Obrigada. Tá. Vou ficar meio atrasado aqui. Espera que ainda não acabou. Fica aí um pouquinho. Espera aí que Legal, não acabou. obrigada. Muito bom a sua apresentação. Não acabou. É, acabou. Não, 2 minutinhos. Não acabou? Não, 2 Olha, minutinhos. zero ali. Espera aí, 2 minutinhos. Baiano tem direito de atrasar, gente. Espera aí. Então, em que era nós estamos? Não sei se vocês notaram, aquela arquitetura quem fez foi ela, tá? Foi uma mulher. Não foi engenheiro, não. Nós estamos na era da amplitude. E o que é essa amplitude? A gente tem um Everest para escalar? Tem. Mas o Everest não é impossível. Nós temos hoje um mercadinho de 30 trilhões de dólares no mundo, com empresas brasileiras, com laboratórios brasileiros, com aplicações brasileiras, que pode pegar um bom naco disso. Qual é a diferença e qual é a lição que a gente tem que aprender? A gente tem que ser anti-Apple. Isso aqui, para quem não sabe, é o suporte de monitor mais caro do mundo. Custa $1.000. Né? O que o brasileiro é sensacional em fazer? Resolver soluções de maneiras criativas com os recursos que a gente tem aqui. Né? Enquanto baiano, eu tenho que usar os meus recursos. E o que a gente tem que fazer com a tecnologia internacional? A gente tem que superar as barreiras que nos são impostas. Né? Engenheiro resolve problema no matter what. Nós somos os melhores MacGyvers do mundo. Então nós temos aqui hoje, ao vivo e a cores, 2 pessoas que não deveriam existir. Uma mulher linda, que para o Brasil só serve para Playboy, que é engenheira. Um cara da GV, que deveria estar fazendo administração e economia, que fez um protocolo blockchain e teve investimento. Então, esse é o espírito brasileiro. E, se vocês não lembrarem de nada durante os próximos 2 dias, tem 2 pessoas ao vivo a cores, não é um PowerPoint, Vini, Vide 20. Isso é a essência do Brasil. Obrigado, gente!